Olá, meu nome é Gabriela Bunhe Ribeiro, eu sou bolsista CNPq, meu orientador é o professor Dr. Francisco Gil Cury e o tema da minha iniciação científica é a avaliação da componente de endurecimento por solução sólida em duas ligas concentradas contendo níquel. Antes de começar a falar mais explicitamente do meu projeto, é importante abordarmos um pouco sobre o que são as ligas de alta entropia. Essa é uma nova classe de material que tem como principal característica serem uma mistura de vários elementos e não possuírem um elemento principal. Existem algumas regras para que uma liga seja classificada dentro dessa classe e elas nem sempre são seguidas. Por isso, com o passar do tempo, novas nomenclaturas foram surgindo, como as ligas concentradas e complexas ou as ligas multicomponentes. Durante esse projeto foram trabalhadas duas ligas concentradas de níquel, como dito no título. O limite de escoamento de um material ele é influenciado principalmente por esses quatro fatores. O refinamento do tamanho de grão sempre vai aumentar a resistência mecânica e já existem modelos para encruamento e endurecimento por precipitados em ligas de alta entropia que são similares às ligas convencionais. O grau de endurecimento por solução sólida aqui nessa classe de materiais não é algo trivial e é isso que torna a resistência mecânica tão peculiar. 3 modelos gerais foram publicados na literatura para prever a componente de endurecimento por solução sólida nas ligas de alta entropia. 2 modelos, um proposto por Toda Caraballo e outro por Varvene, se baseiam na ideia de que a diferença de raio atômico é o que controla a resistência mecânica da liga. A formulação final de ambos modelos considera apenas a contribuição das diferenças de tamanho atômico dos elementos em solução sólida e se aplica somente para a solução sólida substitucional. O modelo de Toda Caraballo é semi-empírico e adapta uma equação válida para soluções sólidas binárias concentradas. Ele estima o endurecimento através dessa equação, enquanto o modelo de Varvene é derivado de primeiros princípios e prevê a resistência ao escoamento em função da temperatura e da deformação. A equação também leva em conta a constante elástica e o módulo de Poisson. Meu orientador, durante seu doutorado, aplicou esses modelos para diversas ligas de alta entropia, cromo, ferro, manganês, cobalto, níquel, e constatou que os modelos são extremamente dependentes dos raios atômicos utilizados para o cálculo. E diferente de ambos modelos descritos acima, o terceiro proposto por O e outros autores diz que o principal fator para o endurecimento por solução sólida é a diferença entre eletronegatividade dos elementos. Os autores chegaram a essa conclusão depois de diversos cálculos a partir de primeiros princípios que apontam que a liga níquel 63,2 e vanádio 36,8 em porcentagem atômica se sobressairia por esse quesito. Esses modelos estão claramente em conflito e para testar os dois modelos, duas ligas foram escolhidas para esse projeto. A liga utilizada por O, inclusive para comparar com os resultados dele e dos outros autores, e a liga níquel-paládio 50-50, também em porcentagem atômica, pois o paládio possui drástica diferença de raio atômico quando comparado com o níquel e uma eletronegatividade parecida. Essa liga, então, ela vai ser ideal para avaliar o ponto de conflito entre os dois modelos, pois pelo critério de O, o paládio não deveria endurecer tanto quanto o vanádio, mas pelos modelos mais convencionais, a liga níquel-paládio vai ser mais resistente que a níquel-vanádio. O objetivo desse trabalho é verificar os critérios de endurecimento por solução sólida recentemente propostos na literatura, utilizando essas duas ligas modelo, que divergem quanto aos resultados esperados. Para as duas composições foram utilizados elementos de alta pureza e as ligas foram fundidas num forno a arco com atmosfera inerte de argônio. Os lingotes fabricados foram homogeneizados e solubilizados em 1.100 graus Celsius por 4 horas e laminados até uma espessura de aproximadamente 1 milímetro. A partir daqui, por conta da pandemia e da pausa das atividades presenciais, as demais etapas foram feitas apenas com a liga níquel-vanádio. O lingote, após laminado, foi cortado e seus pedaços foram submetidos a diferentes tratamentos térmicos de recristalização, como é visto nessa tabela, onde tem o tempo e a temperatura para cada amostra. E com cada pedaço foi feito um preparo metalográfico, embutimento, lixamento e polimento, e um ensaio de microdureza Vickers. E a média das durezas obtidas para cada amostra de níquel vanádio pode ser vista nesse gráfico. Não podemos ainda ter nenhuma conclusão parcial, pois esse trabalho deseja avaliar o comportamento da solução sólida isoladamente. Para tal, os pedaços ainda passarão por um ataque químico para que seja medido o tamanho de grão médio e assim serão levantadas curvas de microdureza por tamanho de grão elevado a menos meio, que é o gráfico de Hall-Pett, para as duas ligas, para conseguir estimar a resistência ao escoamento intrínseca de ambas, garantindo que outras variáveis não influenciem nos resultados.
E como na literatura, algumas curvas já foram levantadas para diversas outras ligas de alta entropia, os dados serão comparados. Ainda por influência da pandemia e pelas atividades presenciais não terem voltado, irei aplicar um modelo de Varvene para várias ligas binárias de níquel com outros elementos, para avaliar potenciais elementos que seriam bons para endurecer ligas multicomponentes CFC. Essas são minhas referências. Muito obrigada!